Meu nome é Haley Thompson e, aos 27 anos, nunca imaginei que estaria correndo pela pior nevasca em décadas para encontrar minha mãe, de quem estava distante. 3 anos de silêncio, quebrados por uma mensagem de voz desconexa. A rodovia desapareceu sob lençóis brancos enquanto meus limpadores de para-brisa travavam uma batalha perdida contra a neve. Quando finalmente a encontrei, encolhida contra a parede de tijolos daquele posto de gasolina abandonado, com os lábios azuis e os dedos rígidos, percebi que algumas jornadas mudam a gente para sempre. Se você estiver assistindo a isso de um lugar quente, por favor, curta e inscreva-se. Adoraria saber de onde você é nos comentários. Esta história pode mudar a sua visão sobre família. Minha vida em Chicago tinha sido cuidadosamente construída, um mundo distante da minha infância tumultuada. A empresa de marketing para a qual eu trabalhava tinha acabado de me promover a gerente sênior, e meu apartamento com vista para o Lago Michigan era tudo o que eu sonhava enquanto crescia em nosso apertado apartamento alugado de 2 quartos. Não me passou despercebida a ironia de que eu havia construído uma carreira ajudando marcas a contar suas histórias enquanto eu evitava ativamente a minha. Nem sempre foi ruim com a minha mãe. Quando eu era pequena, Diane Thompson era a mãe que fazia panquecas em formato de Mickey Mouse nas manhãs de sábado e criava elaboradas fantasias de Halloween do zero. Ela lia para mim todas as noites, fazendo todas as vozes dos personagens que me faziam rir até doerem as costelas. Ainda me lembro de suas mãos quentes afastando o cabelo da minha testa quando eu tinha febre, de como ela cantava baixinho até eu adormecer. As boas lembranças tornam o que veio depois mais difícil de conciliar. As mudanças foram sutis no início, reuniões de pais e professores perdidas, autorizações esquecidas, a crescente coleção de garrafas de vinho vazias na lixeira de reciclagem. Quando completei 13 anos, minha mãe tinha perdido o emprego no banco e nossa energia elétrica foi cortada 3 vezes naquele inverno. É só temporário, ai, ela dizia, com um sorriso quase imperceptível. Somos sobreviventes, você e eu. E éramos, mas o custo foi alto. Tornei-me adulta em nosso relacionamento muito jovem. Aprendi a falsificar a assinatura dela em formulários escolares, a cozinhar refeições básicas e a esconder o dinheiro do almoço para que não desaparecesse da minha mochila da noite para o dia. Eu inventava desculpas para ela quando ela perdeu minha formatura do ensino médio porque estava doente. Fingia não saber que ela tinha penhorado o laptop que meu pai tinha me dado de aniversário. Papai não ajudou muito com a nova vida na Califórnia, com a esposa e os gêmeos. Os cheques de pensão alimentícia vinham regularmente, mas ele já havia se desligado mentalmente anos antes do divórcio. Nossos telefonemas mensais foram ficando mais curtos até se tornarem trocas superficiais de aniversário e Natal. Meu primeiro ano de faculdade foi uma revelação. Pela primeira vez, experimentei o que era normal: refeições consistentes, eletricidade ininterrupta e o luxo de me concentrar nos meus próprios problemas. Ganhei uma bolsa de estudos que cobria a maior parte das minhas despesas e trabalhava em 2 empregos de meio período para administrar o resto. Eu voltava para casa cada vez menos, inventando desculpas sobre grupos de estudo e atividades no campus. O vício da minha mãe piorou na minha ausência. Comprimidos se juntaram ao álcool, prescritos inicialmente para uma lesão nas costas após um pequeno acidente de carro, e depois adquiridos por meios cada vez mais questionáveis. Quando eu a visitava, eu a encontrava maníaca e tagarela ou desmaiada no sofá. A casa caía em ruínas ao redor dela. A gota d'água veio 3 anos atrás, logo depois do meu aniversário de 24 anos. Eu tinha acabado de começar a namorar Jason, um designer gráfico gentil e constante que trabalhava no meu andar. Depois de meses de desculpas, finalmente concordei em apresentá-lo à minha mãe. Passei dias limpando a casa dela, abastecendo a geladeira dela, implorando para que ela causasse uma boa impressão. Ela parecia sóbria quando chegamos, mas no meio do jantar, começou a arrastar as palavras. Na hora da sobremesa, ela estava fazendo comentários inapropriados sobre o rostinho de menino bonito de Jason e perguntando se ele era bom o suficiente para a filha dela. Quando tentei fazê-la parar, ela derrubou a taça de vinho, quebrando-a contra a parede. Você se acha tão perfeita agora? Ela cuspiu enquanto eu limpava a bagunça. Conseguiu seu emprego chique e seu namorado chique. Você tem vergonha de mim? Mãe, você está bêbada. Vamos conversar amanhã quando estiver sóbria. Não seja condescendente comigo, Haley Elizabeth. Eu sacrifiquei tudo por você. A discussão se intensificou até que ela disse o imperdoável: sabe de uma coisa?
Você é igualzinho ao seu pai. Egoísta. No minuto em que as coisas ficam difíceis, você cai fora. Algo dentro de mim estalou. Eu nunca caí fora. Eu era criança. Eu esvaziava seus baldes de vômito. Eu pagava nossa conta de luz com o dinheiro da babá. Eu escrevia seus cheques quando suas mãos tremiam tanto que não conseguiam segurar uma caneta. Eu nunca tive permissão para ser criança porque você não podia ser adulta. Jason me puxou para longe enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mamãe ficou parada na porta quando saímos, gritando que nunca pediu minha ajuda, que eu a fazia se sentir um caso de caridade. Não se incomode em voltar, foram suas últimas palavras. E eu não voltei, por 3 longos anos. Tentei me convencer de que era melhor assim. Minha terapeuta disse que era um limite necessário. Meus amigos apoiaram minha decisão de não ter contato. Apenas uma vozinha persistente na minha cabeça questionava se eu tinha desistido fácil demais. Mudei meu número de telefone 1 ano depois da nossa briga, quando as ligações dela à meia-noite se tornaram muito frequentes e incoerentes. Eu ainda enviava cartões de aniversário e de Natal para o endereço dela, mas nunca incluía endereço de retorno ou número de telefone. Pedi à nossa antiga vizinha, a senhora Bernat, que a visitasse de vez em quando e me avisasse se algo drástico acontecesse. A vida seguiu em frente. Jason e eu fomos morar juntos. Minha carreira floresceu. Adotei um gato chamado Fitzgerald e entrei para um clube do livro. Eu estava construindo uma vida que fazia sentido. Então, na terça-feira passada, recebi uma mensagem de voz de um número desconhecido que me fez gelar o sangue. Haley. Haley, menina, é você? A voz da minha mãe, fina e confusa. Não sei onde estou. Tudo parece diferente na neve. Meu carro parou de funcionar. Acho que estava tentando te encontrar. Me desculpe. Preciso de ajuda. Estou com tanto frio. A mensagem terminou abruptamente. Tentei retornar a ligação imediatamente, mas caiu direto na caixa postal. Liguei para a senhora Bernat, que me informou que não via minha mãe há quase 2 semanas. A gerente do apartamento informou que Diane havia se mudado há 1 mês, sem deixar endereço para encaminhamento. Rastreei o número até uma torre de celular perto de Milledge, uma pequena cidade a quase 320 quilômetros ao norte de Chicago. Uma enorme tempestade de inverno se aproximava do centro-oeste, com previsão de queda de mais de 60 centímetros de neve durante a noite. Você não pode estar pensando seriamente em dirigir até lá, disse Jason enquanto me observava jogar roupas quentes em uma mochila. As rodovias vão ser fechadas à meia-noite. É muito perigoso. Ela é minha mãe, Jason. Ela parecia desorientada. E se ela estiver machucada? Então ligue para a polícia em Milledge. Mande eles procurarem por ela. E diga o quê? Que minha mãe, que parece idosa, pode estar em algum lugar da cidade deles. Eles vão colocar isso no fim da lista de prioridades. Ela não é idosa, Haley. Ela tem 51 anos. E você não fala com ela há 3 anos porque ela era abusiva. Suas palavras ardiam porque eram verdadeiras. Mas o medo na voz da minha mãe me assombrava. Eu sei que é complicado, mas se algo acontecer com ela e eu não fizer nada, não conseguirei viver comigo mesmo. Jason suspirou, reconhecendo a determinação em meus olhos. Pelo menos leve meu SUV em vez do seu sedã. Ele tem tração nas 4 rodas. E prometa que vai voltar se o tempo ficar muito ruim. Concordei, embora ambos soubéssemos que eu estava mentindo sobre a segunda parte. Quando eu decidia fazer algo, raramente recuava. Era uma característica que herdei da minha mãe, ironicamente. Enquanto eu preparava os suprimentos de emergência, cobertores, barras de proteína, um kit de primeiros socorros, sinalizadores de trânsito, eu me perguntava o que diria quando a encontrasse, se a encontrasse. Ensaiei discursos severos sobre responsabilidade e limites. Mas, por trás da minha raiva e ressentimento, havia uma corrente de preocupação que eu não conseguia ignorar. Por que ela estava tentando me encontrar? O que tinha acontecido para ela sair do apartamento? E por que ela parecia tão confusa? Com a tempestade se aproximando rapidamente e minha determinação se firmando, dei um beijo de despedida em Jason,
prometi dar uma olhada a cada hora e segui para o norte, em meio à escuridão crescente. A viagem começou de forma bastante inofensiva. O horizonte de Chicago desapareceu no meu espelho retrovisor enquanto rajadas de luz dançavam sob os faróis. A previsão do tempo no rádio alertava para a piora das condições, mas a rodovia interestadual permaneceu limpa durante a primeira hora. Mantive o aquecedor ligado e me envolvi na confiança de que chegaria a Milledge antes que o pior acontecesse. Meu telefone tocou nos alto-falantes do carro. Megan, minha melhor amiga desde a faculdade, com a voz tensa de preocupação. Por favor, me diga que o Jason está brincando sobre você dirigir até o Wisconsin numa nevasca. Ainda não é uma nevasca, retruquei, mudando de faixa para ultrapassar um caminhão em marcha lenta. E eu preciso encontrá-la. Ela? A mesma mulher que te disse para nunca mais voltar? A que fez da sua infância um inferno? Aquela mulher? Agarrei o volante com mais força. Ela ainda é minha mãe? Ela é uma adulta que fez suas escolhas. Haley, você não deve uma missão de resgate a ela. Você não entende. Ela parecia assustada, confusa. E se ela estiver tendo uma emergência médica? O suspiro de Megan ecoou pelos alto-falantes. Só me prometa que não vai deixar que ela te manipule de novo. Você trabalhou duro demais para construir sua vida. Só vou garantir que ela esteja segura. Só isso. Depois de desligar, questionei minhas próprias motivações. Será que eu estava dirigindo em meio a uma tempestade com risco de morte por amor ou culpa? Os limites sempre se confundiam quando se tratava da minha mãe. 2 horas depois de iniciada a viagem, o tempo mudou. O que começou como flocos de neve suave se transformou em lençóis brancos. O vento aumentou, uivando ao redor do SUV e batendo nas laterais. A visibilidade caiu para menos de 400 metros. Parei em um restaurante de beira de estrada chamado Rubis assim que a escuridão caiu completamente. O estacionamento estava lotado de viajantes que buscavam refúgio da tempestade. Lá dentro, o calor e o cheiro de café proporcionaram um conforto momentâneo. Para onde você está indo, querida? Perguntou a garçonete, uma mulher de uns 60 anos com um crachá que dizia Doris. Milledge, respondi, aquecendo as mãos em uma caneca de chocolate quente. Ela franziu a testa, servindo café para o caminhoneiro no banco ao lado. Hoje não. Já fecharam a rota 12 que leva à cidade. O monte de neve está muito alto. Meu coração apertou. Tem que ter outro jeito. O caminhoneiro se virou para mim, a barba coberta de neve derretida. Tem a estrada estadual 8. É mais longa, serpenteia pelas colinas, mas as árvores oferecem algum abrigo contra o vento. A propósito, meu nome é Martin. Haley. E obrigada. Peguei meu celular para olhar o mapa. Não é uma viagem fácil em um dia bom, alertou Martin, estreita, com muitas curvas. Com esse tempo, você precisa ter muito cuidado. Preciso tentar. Minha mãe está em algum lugar lá em cima e precisa de ajuda. Algo na minha voz deve ter transmitido minha determinação, porque Martin assentiu solenemente. Siga-me até o meu caminhão. Tem um mapa de papel que lhe mostrará as rotas alternativas. O sinal de celular fica instável quando você chega às colinas. As janelas da lanchonete chacoalharam com outra rajada de vento. Vários clientes olharam para cima, nervosos. Doris balançou a cabeça enquanto servia meu chocolate quente. O que quer que esteja te atraindo para Milledge deve ser muito importante. A maioria das pessoas sensatas está procurando um motel agora mesmo. É importante, eu disse simplesmente. Munida do mapa e das instruções de Martin, parti novamente. O SUV lidou com as estradas cada vez mais traiçoeiras melhor do que meu sedã, mas a viagem estava dolorosamente lenta. A K1 tirou de 8 se mostrou tão desafiadora quanto Martin havia avisado. A estreita estrada de 2 pistas serpenteava por uma floresta densa, as árvores criando um túnel que mantinha um pouco de neve afastada, mas tornava a viagem uma experiência claustrofóbica. Meus faróis altos refletiam na neve que caía, criando um efeito desorientador. Inclinei-me para frente no banco, esforçando-me para enxergar a estrada à frente. 3 horas depois, o desastre aconteceu. Ao fazer uma curva fechada, meus faróis iluminaram um galho caído na estrada, tarde demais para eu parar.
Desviei, corrigi demais e senti a sensação nauseante do SUV deslizando para o lado. O mundo girou em câmera lenta enquanto eu deslizava para fora da estrada e caía em um banco de neve com um rangido abafado. O motor morreu. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava ligá-lo novamente. Não, 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 murmurei, tentando novamente. O motor ligou, mas não pegou. Recostei-me, forçando-me a respirar fundo. O pânico não ajudaria. Verifiquei meu telefone. Sem sinal, como Martim havia previsto. O relógio marcava 23 horas e 42. Lá fora, a temperatura caía rapidamente. Eu tinha suprimentos de emergência, mas a ideia de passar a noite perdido na mata me fez sentir medo. Tentei ligar o motor mais uma vez e, milagrosamente, ele pegou. O alívio me inundou, mas durou pouco. O SUV não se mexia, as rodas girando inutilmente na neve profunda. Eu estava pensando se ficava parado ou tentava caminhar para encontrar ajuda quando faróis apareceram na curva. Uma picape diminuiu a velocidade e um homem de 40 e poucos anos saiu, aproximando-se cautelosamente. Você está bem aí dentro? Ele chamou. Abaixei o vidro da janela. Deslizei para fora da estrada. Não consigo tração. Tenho uma cinta de reboque. Deixe-me ajudar. O homem, que se apresentou como Paul, trabalhou metodicamente no frio intenso, prendendo a correia ao meu SUV e usando sua caminhonete para me puxar de volta para a estrada. Sua gentileza me pegou de surpresa, um estranho parando em uma nevasca para ajudar sem hesitar. Para onde você está indo? Perguntou ele enquanto guardava seu equipamento. Milidge. Minha mãe está lá. Ela está com problemas. Paul assentiu, com a expressão séria. Siga-me pelos próximos 32 quilômetros. Vou sair em Lakeside, mas vou te ajudar a passar pelo pior trecho. Segui as lanternas traseiras de Paul como uma tábua de salvação, o brilho vermelho me guiando pela tempestade que piorava. Quando ele saiu com uma buzina e um aceno, senti uma determinação renovada. A gentileza de estranhos me impulsionava para frente. Quando cheguei aos arredores do condado de Milidge, já passava da 1h da manhã. O cansaço me consumia, mas eu não conseguia parar agora. Precisava encontrar um lugar para ficar, recarregar meu celular quase descarregado e formular um plano para encontrar minha mãe pela manhã. Todos os motéis por onde passava exibiam placas de não há vagas, com os estacionamentos lotados de veículos de viajantes perdidos. Finalmente, em uma pequena pousada à beira da estrada, o gerente noturno teve pena de mim. Não tenho quartos, disse ele, mas você pode dormir no saguão se estiver desesperado. Melhor do que seu carro neste frio. Aceitei com gratidão, aconchegando-me em um sofá de vinil no canto do saguão bem iluminado. Enquanto eu mergulhava em um sono inquieto, a voz confusa da minha mãe ecoava em minha mente, junto com uma pergunta incômoda: o que eu encontraria quando amanhecesse? O amanhecer rompeu sem trégua para a tempestade. Pelas janelas do saguão do motel, assisti a uma cena apocalíptica se desenrolar, neve girando em redemoinhos violentos, carros completamente soterrados, placas de trânsito quase invisíveis acima dos enormes montes de neve. A previsão do tempo na televisão do saguão usava frases como a nevasca histórica em estado de emergência. As estradas estão fechadas para dentro e para fora da cidade, informou-me o gerente noturno enquanto me entregava um copo de isopor com café. A patrulha estadual está retirando pessoas de valas por todo o condado. Agradeci pelo café e pelo abrigo, depois me retirei para um canto para carregar meu celular e planejar meu próximo passo. Jason tinha deixado várias mensagens de pânico quando perdi o sinal. Liguei para ele imediatamente. Graças a Deus, respondeu ele. Eu ia ligar para a polícia estadual. Estou no condado de Milidge, mas ainda não cheguei à cidade, expliquei, com a voz rouca de exaustão. A viagem de 24 quilômetros levou mais de 2 horas de direção tensa. 2 vezes, tive que desviar de árvores caídas. Uma vez, quase escorreguei em uma vala ao desviar de um carro abandonado. Quando cheguei à placa de Bem-vindo a Milidge, meus ombros doíam de tensão e meus olhos ardiam de tanto esforço para enxergar através da neve implacável. Milidge era uma pequena cidade de talvez 5.000 habitantes, com uma rua principal ladeada por prédios de tijolos que poderiam ter sido charmosos em outras circunstâncias. Hoje, era uma cidade fantasma.
A neve se acumulava em montes contra as vitrines, e as poucas pessoas corajosas o suficiente para se aventurar a sair apressavam-se, de cabeça baixa, contra o vento. Estacionei em frente a um café que dava sinais de vida, luzes acesas, fumaça saindo da chaminé. Lá dentro, um punhado de moradores locais se amontoava em torno de xícaras de café. A jovem garçonete pareceu surpresa ao ver um rosto novo. Você deve estar louco ou desesperado para dirigir hoje, comentou enquanto me servia café. Talvez as duas coisas, admiti. Estou procurando minha mãe. Ela me ligou de algum lugar por aqui ontem. O nome dela é Diane Thompson. A garçonete balançou a cabeça. Não a conheço. Desculpe. Mas se ela estiver presa, você pode verificar com o xerife Cooper. O escritório dele está lidando com todas as chamadas de emergência. A bateria do meu celular estava acabando de novo, apesar da breve carga. Tentei ligar para o número da minha mãe, mas caiu direto na caixa postal. Enquanto eu rolava pelos meus contatos, procurando por alguém que pudesse saber para onde ela estava indo, a tela ficou preta. Bateria descarregada, apesar da carga anterior. Você tem um carregador de celular que eu possa usar? Perguntei à garçonete. Desculpe, querida. A energia ficou caindo a manhã toda. Não confiaria seu celular a ela. Sem outras opções, fui até a delegacia, 2 quarteirões abaixo. A caminhada, embora curta, foi extenuante. O vento cortava meu casaco e a neve entrava pelas minhas botas e descia pela gola. O xerife Cooper era um homem corpulento, com um bigode grisalho e olhos cansados. Seu escritório estava lotado de pessoas relatando emergências, o telhado de um celeiro desabado, um casal de idosos sem aquecimento, um diabético com pouca insulina. Quando finalmente consegui sua atenção e expliquei minha situação, ele suspirou profundamente. Temos 2 dúzias de motoristas presos em todo o condado, senhora. Sem mais informações além de ou ela ligou de algum lugar por aqui, não há muito que eu possa fazer. Por favor, insisti. O nome dela é Diane Thompson. Ela tem 51 anos, cerca de 1,67 metros, cabelo castanho com alguns fios grisalhos. Ela pode parecer confusa ou desorientada. Algo brilhou em seus olhos. Thompson, você disse? Encontramos um veículo abandonado ontem, registrado em nome de Diane Thompson. Honda Civic azul, placas de Illinois. Meu coração disparou. É ela. Onde? Perto do posto de gasolina do Jensen, uns 11 quilômetros a oeste da cidade. O carro estava sem gasolina. Ninguém dentro. Imaginamos que eles tinham pegado uma carona para algum lugar. Ou ela começou a andar e se perdeu, eu disse, com medo apertando minha garganta. Preciso ir lá. O xerife balançou a cabeça com firmeza. Ninguém vai a lugar nenhum até que a tempestade passe. Não posso dispensar a mão de obra para procurar alguém que provavelmente já encontrou abrigo. Então eu mesma vou. Isso seria extremamente imprudente, senhorita Thompson. A estrada para a casa de Jensen não está limpa e as temperaturas estão caindo. A senhora estaria se colocando em risco. Eu entendi a posição dele, mas ficar parada não era uma opção. Minha mãe estava desaparecida há pelo menos 24 horas em temperaturas congelantes. Se ela estivesse confusa, como sugeria sua mensagem de voz, talvez não tivesse procurado um abrigo adequado. Agradeci ao xerife e fui embora, já formulando um plano. Eu tinha cerca de um quarto do tanque de gasolina restante, o suficiente para chegar à casa de Jensen se eu fosse cuidadoso. A tração nas 4 rodas do SUV tinha me levado até ali, teria que me levar um pouco mais longe. Enquanto eu dirigia para o oeste, saindo da cidade, seguindo as instruções do xerife, a tempestade se intensificou. A neve voava horizontalmente pelo para-brisa, e os limpadores de para-brisa lutavam para acompanhar. A estrada ficou mais estreita, serpenteando pela floresta densa. A 6 milhas da cidade, o desastre aconteceu novamente. O motor engasgou e morreu. O medidor de combustível, que mostrava um quarto do tanque, agora apontava para vazio. O frio intenso deve ter afetado a precisão do sensor. Eu estava a quilômetros da cidade, com o telefone sem bateria e a luz do dia diminuindo. O medidor de temperatura no painel marcava -17 graus Fahrenheit e continuava caindo.
Pela primeira vez desde que receberá a mensagem de voz da minha mãe, me permiti sentir todo o peso do medo, não só por ela, mas por mim mesma. Ninguém sabia exatamente onde eu estava. A tempestade não dava sinais de diminuir. Eu havia me deparado com uma situação potencialmente fatal. Olhando ao redor do SUV, fiz um inventário dos meus suprimentos: um cobertor, meia garrafa de água, 2 barras de proteína e um sinalizador de trânsito. Não o suficiente para uma estadia prolongada em temperaturas abaixo de zero. O posto de gasolina não podia estar a mais de 1 quilômetro de distância. Caminhar até lá nessas condições seria perigoso, mas ficar parado poderia ser pior. Vesti todas as peças de roupa que tinha, enrolei o cobertor nos ombros e saí para a tempestade. O frio atingiu como um golpe físico, roubando meu fôlego. A neve imediatamente penetrou em minhas roupas, apesar das camadas de roupa. Manter a estrada sob meus pés exigia vigilância constante. Um passo em falso e eu estaria com água até a cintura. Segui em frente, com a cabeça baixa contra o vento, concentrando-me em colocar um pé na frente do outro. O mundo se resumia a uma única tarefa: seguir em frente. O tempo perdeu o sentido enquanto a dormência se espalhava dos meus dedos dos pés para os pés, dos meus dedos para as mãos. Assim que o desespero começou a se instalar, uma forma surgiu à minha frente através da cortina de neve: o telhado plano de um pequeno prédio, uma placa alta agora apagada, posto de gasolina Gensa. A esperança me deu uma última explosão de energia. Avancei, apertando os olhos através da neve rodopiante. Ao me aproximar, divisei o contorno do prédio, uma estrutura térrea com 2 bombas de gasolina na frente, toda coberta de neve. Então eu vi uma figura encolhida contra a parede de tijolos ao lado da entrada. Uma pessoa se encolheu, quase indistinguível do monte de neve que se formava ao redor. Corri os últimos metros, com o coração batendo forte de medo e reconhecimento. Mãe, chamei, a voz fina no vento uivante. A figura não se moveu. Ajoelhei-me ao lado dela. Era minha mãe, o rosto pálido de frio, os olhos fechados. Ela usava apenas uma jaqueta leve, calça jeans e tênis, nem de longe proteção suficiente contra os elementos. A neve a cobria como um cobertor. Mãe. Diane. Sacudi seu ombro, o pânico subindo pela minha garganta. Suas pálpebras tremeram. Frio, murmurou ela. Tão frio. O alívio me inundou. Ela estava viva. Mas por quanto tempo? Estávamos ambos presos numa tempestade letal, a quilômetros de distância de socorro, sem ter como pedir ajuda. Enquanto a puxava para mais perto, tentando partilhar o pouco calor que me restava, percebi que a porta do posto de gasolina estava a poucos metros de distância. Se conseguíssemos entrar, poderíamos sobreviver. Com determinação renovada, levantei-me com dificuldade e arrastei a minha mãe até a entrada, rezando para que abrisse. A porta do posto de gasolina estava trancada, claro. Bati-lhe freneticamente, na esperança, contra todas as esperanças, de que alguém pudesse estar lá dentro, mas o edifício permanecia escuro e silencioso. As janelas eram altas demais para se partirem facilmente, mesmo que conseguisse, o alarme poderia alertar alguém da nossa presença, se é que funcionava durante a tempestade. Minha mãe se mexeu fracamente em meus braços. Haley, é você mesmo? Sim, mãe, sou eu. Puxei-a para mais perto, tentando protegê-la do vento mais forte. Precisamos nos abrigar. Você consegue andar? Ela sentiu vagamente, mas quando tentei ajudá-la a se levantar, suas pernas cederam. A hipotermia claramente se instalou. Lembrei-me de ter lido em algum lugar que confusão e fraqueza eram sinais de perigo. Perto da lateral do prédio, avistei um galpão de manutenção. Não era o ideal, mas poderia bloquear o vento. Meio carregando, meio arrastando minha mãe, caminhei até lá. A porta estava trancada com um cadeado simples que, no meu desespero, consegui quebrar usando uma pedra e pura adrenalina. Lá dentro, o galpão era apertado, mas felizmente à prova de vento. Ferramentas estavam penduradas nas paredes e uma pilha de recipientes de plástico vazios ocupava um canto. Não estava quente, mas sem o vento frio, a sensação era significativamente melhor do que lá fora. Ajudei minha mãe a se sentar contra a parede e a enrolei com meu cobertor. Suas roupas estavam encharcadas de neve, o que tornava sua condição ainda mais perigosa.
Hipotermia 101, tire as roupas molhadas. Mas eu não tinha nada seco para oferecer a ela, exceto minhas próprias camadas, que também estavam úmidas da minha caminhada. Precisamos te aquecer, eu disse, tentando disfarçar o pânico na voz. Mãe, há quanto tempo você está aí fora? Ela me olhou confusa. Haley, menina, você veio. Suas palavras saíram um pouco arrastadas, outro mau sinal. Sim, eu vim. Recebi seu recado. Esfreguei as mãos dela entre as minhas, tentando restaurar a circulação. O que aconteceu? Por que você está aqui? Eu estava vindo te ver, disse ela, com um olhar perdido. Precisava te contar coisas importantes. Em uma nevasca, interrompi-me. Recriminações não ajudariam agora. Deixa pra lá. Só fique comigo, ok? Fique acordada. Procurei no galpão por algo útil. Uma prateleira continha alguns trapos, uma lanterna com as pilhas descarregadas e, milagrosamente, uma lona. Não era um cobertor, mas estava seco e poderia adicionar outra camada de isolamento. Enquanto eu trabalhava para criar um abrigo improvisado dentro do galpão, arrumando a lona sobre nós e ao nosso redor, as lembranças me inundaram. Um acampamento quando eu tinha 9 anos, minha mãe me mostrando como construir um abrigo para o caso de nos separarmos do grupo. Esteja sempre preparada, ela disse, com as mãos confiantes enquanto amarravam os galhos. A natureza não se importa se você está com medo ou cansado. A ironia não passou despercebida. Lá estava eu, usando suas lições para salvar sua vida. Você se lembra de me ensinar sobre sobrevivência na natureza? Perguntei, tentando mantê-la entretida. Aquele acampamento no Lago Genebra. Um leve sorriso surgiu em seus lábios azulados. Você estava tão brava. Teve que deixar seus videogames para trás. Mas eu pesquei meu primeiro peixe, continuei, enrolando a lona em volta das pernas dela. Você me mostrou como limpá-lo, assá-lo no fogo. Você tinha um talento nato, murmurou ela. Sempre tão capaz. Eu precisava mantê-la falando, mantê-la consciente. Mãe, por que você estava tentando me encontrar? O que aconteceu com o seu apartamento? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ela pudesse ter se perdido no sono, uma perspectiva perigosa. Então ela falou, com a voz mais clara do que antes. Eu fiquei doente, Haley. Muito doente. Minhas mãos pararam. O que você quer dizer? Que tipo de doença? Comecei a esquecer coisas. Coisas pequenas no começo, onde eu deixava minhas chaves, compromissos. Depois coisas maiores. Me perdi voltando do supermercado que eu ia há anos. Ela fechou os olhos brevemente. Os médicos fizeram exames. Disseram demência precoce. Talvez Alzheimer. Eles ainda não têm certeza. O mundo parecia se inclinar sob meus pés. Demência. Minha mãe tinha apenas 51 anos. Por que você não me ligou? Perguntei, com a voz embargada. Por que você não me contou? Você estava com tanta raiva, ela sussurrou. Tinha todo o direito de estar. E eu estava envergonhada. Não queria que você me visse assim. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Mas piorou. Comecei a me esquecer de pagar contas. Fui despejado. Meu coração se apertou dolorosamente. Enquanto eu construía minha vida perfeita em Chicago, minha mãe enfrentava isso sozinha. Onde você tem morado? Motel por um tempo, depois o sofá da minha amiga Susan. Mas eu também me confundi lá. Disparei o alarme de fumaça dela, tentando fazer chá às 3 da manhã. Ela sugeriu que eu encontrasse alguém da família que pudesse ajudar. Os olhos da minha mãe se fixaram em mim com uma clareza repentina. Você é tudo o que eu tenho, Haley. A honestidade brutal da sua declaração me atingiu como um golpe físico. Apesar de tudo, a negligência, o vício, as brigas, ela também era tudo o que eu tinha em termos de família de sangue. Então, você decidiu dirigir até Chicago no inverno. Ela assentiu fracamente. Não estava nevando quando saí. Só queria te ver, explicar, mas me confundi e virei para o norte em vez de para o sul. Quando percebi, a tempestade já tinha chegado.
O carro ficou sem gasolina. Tentei te ligar. As peças se encaixaram, sua mensagem de voz desorientada, o carro abandonado, suas roupas inadequadas para o clima, todos sintomas de uma mente começando a falhar. Pensei em todas as vezes que ela falhou comigo enquanto crescia, a negligência, a manipulação emocional, o caos. Eu atribuía tudo isso ao egoísmo e ao vício. Teriam alguns desses sintomas sido os primeiros que nós dois não percebemos, ou eu estava inventando desculpas para ela de novo? Agora não importava. O que importava era que nós dois estávamos em perigo e eu precisava nos tirar vivos. Vamos ficar bem, eu disse com mais confiança do que sentia. Mas precisamos compartilhar o calor do corpo. Noções básicas de sobrevivência, certo? Cheguei ao seu lado, abraçando seu corpo magro. Ela parecia frágil, muito menor do que eu me lembrava. Quando ela havia perdido tanto peso? Sinto muito, Haley, ela sussurrou no meu ombro. Por tudo. Você merecia mais. Em todos os nossos anos de conflito, apesar de todas as promessas quebradas e decepções, ela nunca havia oferecido um pedido de desculpas tão direto. A simplicidade disso, aqui neste galpão congelante enquanto lutávamos pela sobrevivência, abriu algo dentro de mim. Eu também sinto muito, eu disse, com a voz rouca. Por ter te cortado, por não estar presente quando você ficou doente. Não. Sua voz ficou mais forte, mais insistente. Não ouse se desculpar. Você fez o que tinha que fazer. Eu era tóxica, Haley. Agora eu sei disso. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, com o vento uivando do lado de fora do nosso abrigo frágil, ambos perdidos em pensamentos sobre o que poderia ter acontecido. Conte-me sobre a sua vida, disse ela finalmente. Você é feliz? Apesar de tudo, me peguei sorrindo. Sou sim. Meu trabalho é bom, desafiador, mas gratificante. Jason e eu nos mudamos juntos ano passado. Ele é gentil, mãe. Muito gentil. Você gostaria dele se... Minha voz sumiu, percebendo o que eu estava dizendo. Se eu estivesse sóbria o suficiente para ver, ela completou para mim. Estou, sabe, sóbria. Já faz 14 meses. A surpresa me deixou momentaneamente sem palavras. Isso é incrível, mãe. O que te fez parar? Acordei no hospital depois de cair da escada. O médico disse que da próxima vez eu poderia nem acordar. Alguma coisa fez sentido. Ela deu de ombros levemente. Tarde demais para consertar tudo o que quebrei, mas eu tinha que tentar. O peso do tempo perdido se instalou entre nós. 14 meses de sobriedade que eu desconhecia. Um diagnóstico sério enfrentado sozinho. Tínhamos perdido tanto da vida um do outro. Lá fora, o vento parecia estar diminuindo um pouco. Há quanto tempo estávamos ali? Horas, pelo menos. Meu relógio tinha parado de funcionar por causa do frio. Precisamos bolar um plano, eu disse. Quando a tempestade passar, precisamos estar prontos para buscar ajuda. Mas, enquanto falava, percebi que minha mãe estava mole, encostada em mim. Sua respiração era superficial, sua pele ainda assustadoramente fria, apesar do calor que sentíamos. Mãe! Mãe, acorda! Dei um tapinha em sua bochecha, depois com mais firmeza. Suas pálpebras tremeram, mas não se abriram. Diane, você precisa ficar acordada. O pânico tomou conta de mim. Precisávamos de ajuda agora, não quando a tempestade resolvesse passar. Eu não podia perdê-la. Não agora, não quando tínhamos acabado de nos reencontrar. Com determinação renovada, agasalhei-a firmemente com a lona e o cobertor e fui até a porta do galpão. A nevasca havia diminuído um pouco, o suficiente para que eu conseguisse avistar a estrada a uns 45 metros de distância. Se um veículo passasse, eu poderia fazer sinal para ele, mas isso era um grande ânsia, e minha mãe não tinha tempo para talvez. Voltei para o lado dela, verificando seu pulso fraco, mas presente. Tomando uma decisão, a abracei. Ela estava assustadoramente leve, mas um lembrete de quanta coisa havia mudado. Vou buscar ajuda, eu disse, embora não tivesse certeza se ela conseguia me ouvir. Aguenta firme. Empurrei a porta do galpão,
me preparando para um novo ataque de ar frio. Com minha mãe aninhada em mim, comecei a caminhada extenuante em direção à estrada. Cada passo, uma batalha contra a neve e meu próprio cansaço. A jornada de 320 quilômetros que começara em Chicago se resumia a estes 45 metros, a distância mais importante que eu já havia percorrido. Cada passo na neve profunda era como atravessar concreto. Meus músculos gritavam em protesto enquanto eu carregava o corpo inerte da minha mãe, com a cabeça dela pendendo no meu ombro. O mundo se restringira a este único foco: alcançar a estrada, encontrar ajuda, salvá-la. Fique comigo, ofeguei, embora não tivesse certeza se estava falando com ela ou comigo mesmo. Só mais um pouquinho. Na metade do caminho, ouvi o ronco de um motor cortando o uivo do vento. Um veículo se aproximava. Reunindo forças que eu não sabia que tinha, acelerei, desesperado para chegar à beira da estrada antes que ele passasse. Socorro! Gritei enquanto os faróis cortavam a neve rodopiante. Por favor, parem! O caminhão, uma velha picape Ford com um limpa-neve acoplado à frente, diminuiu a velocidade e parou. Um homem de uns 60 anos saltou, arregalando os olhos ao nos ver. Jesus Cristo! Murmurou ele, correndo para a frente. Que diabos vocês estão fazendo aqui? Minha mãe, ofeguei, minhas pernas finalmente cedendo. Ela está com hipotermia. Por favor, nos ajude. O homem, que se apresentou como Arl Jensen, dono do posto de gasolina, me ajudou a colocar minha mãe na cabine de sua caminhonete. O calor que saía das saídas de ar era como uma salvação. Estou tentando chegar à minha estação desde ontem, explicou Arl, aumentando o aquecimento. As estradas finalmente estão limpas. Que sorte a minha ter encontrado você. Ninguém vem por aqui em tempestades. Minha mãe permaneceu inconsciente, com a respiração ofegante. Esfreguei suas mãos e rosto, tentando aquecê-la aos poucos, como aprenderá em um curso de primeiros socorros anos antes. Precisamos levá-la para um hospital, eu disse, com o medo apertando minha garganta, pois ela não mostrava sinais de que iria acordar. Arla assentiu, sério. O mais próximo fica em Milledge, a uns 11 quilômetros. Mas as estradas ainda estão ruins. Pode levar um tempo. Ele não estava exagerando. A viagem de volta à cidade foi terrivelmente lenta, com o caminhão deslizando ocasionalmente no gelo escondido sob a neve. Mantive meus braços em volta da minha mãe, monitorando seu pulso e respiração, conversando com ela sem parar, embora ela não conseguisse responder. Lembra como você fazia aquelas cartomantes de papel quando eu era pequena? Perguntei, desesperada para manter a conexão. Você escrevia cartomantes bobos dentro, tipo, você vai tomar sorvete no café da manhã ou o seu quarto vai se arrumar sozinho hoje. Eu guardei uma na gaveta da minha carteira durante todo o ensino fundamental. Enquanto eu falava, as lembranças me inundaram não apenas os momentos ruins, mas também os momentos de alegria e conexão que eu havia deixado de lado na minha raiva. O Halloween em que ela ficou acordada a noite toda costurando minha fantasia de astronauta. A vez em que ela dirigiu 4 horas para me trazer meu aparelho esquecido no acampamento de verão. A maneira como ela me ensinou a me defender quando um professor foi injusto. Ela já tinha sido uma boa mãe, antes que o vício e os problemas de saúde mental a levassem embora aos poucos. E agora, assim que a reencontrei, posso perdê-la para sempre. Espere, sussurrei contra seus cabelos, agora úmidos de neve derretida. Por favor, espere. Quando chegamos ao hospital comunitário de Milledge, a noite já havia caído novamente. Aaron me ajudou a carregar minha mãe até a entrada de emergência, onde os enfermeiros reconheceram imediatamente a gravidade do seu estado. Hipotermia grave, ouvi alguém dizer enquanto a transferiam para uma maca. Temperatura corporal perigosamente baixa. Eles a levaram embora, deixando-me parado sob as luzes fluorescentes brilhantes da sala de espera, subitamente ciente do meu próprio cansaço e frio. Arl deu um tapinha desajeitado no meu ombro. Você também precisa de cuidados, disse-lhe gentilmente. Deixe-me encontrar alguém. Uma enfermeira finalmente me levou a uma sala de exames, onde um médico me examinou em busca de congelamento e hipotermia. Tive sorte, disse ela. Suas múltiplas camadas de roupa. E a minha mãe? Perguntei. Diane Thompson. A equipe de traumatologia está com ela agora, respondeu a médica, com uma expressão cuidadosamente neutra.
Eles estão fazendo tudo o que podem. O distanciamento profissional em sua voz me apavorou mais do que qualquer aviso explícito. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que os médicos usaram quando me disseram que meu avô poderia não sobreviver à noite, quando eu tinha 12 anos. Por favor, eu disse, agarrando o braço da médica. Ela é tudo o que eu tenho. Algo na minha voz deve ter chegado até ela, pois sua expressão se suavizou. Vou verificar o estado dela para você. Tente descansar enquanto isso. Descansar era impossível. Assim que o médico saiu, fui até um telefone e liguei para Jason, que atendeu ao primeiro toque. Haley, é você? Onde você está? O som da voz dele, familiar, preocupada, segura, rompeu a compostura que me restava. Solucei enquanto explicava tudo: a localização da minha mãe, o galpão, o diagnóstico dela, sua condição atual. Estou indo, disse ele imediatamente. As estradas estão ficando livres. Estarei aí pela manhã. Você não precisa. Sim, eu acho, ele interrompeu com firmeza. Você não está sozinha nisso, Haley. Nenhum de vocês dois está. Depois de desligar, fui para a sala de espera da UTI, recusando-me a ficar confinada à minha sala de exames. Uma enfermeira teve pena de mim e me trouxe um uniforme cirúrgico para vestir, além de um sanduíche e café. Sua mãe está estável, mas em estado crítico, disse ela. O médico virá falar com você em breve. O relógio da sala de espera tic-taqueava alto, marcando minutos que pareciam horas. Eu cochilava inquieto na cadeira desconfortável, acordando sobressaltado a cada som, esperando notícias. Quando a médica finalmente apareceu, seu rosto estava sério. Senhorita Thompson, sou a doutora Winters. Sua mãe está sofrendo de hipotermia grave, complicada por estágios iniciais de desnutrição e desidratação. Conseguimos elevar a temperatura corporal dela, mas ela ainda não recuperou a consciência. Não consegui terminar a pergunta. As próximas 24 horas serão cruciais, disse o Dr. Winters. Mas ela está lutando, e o fato de vocês a terem encontrado naquele momento lhe dá uma chance muito maior. Ela tem demência precoce, eu disse, lembrando-me do que minha mãe me dissera no galpão. Ela mencionou que os médicos a diagnosticaram recentemente. O Dr. Winters assentiu. Encontramos medicamentos para Alzheimer entre os pertences pessoais dela. Assim que ela estiver estável, consultaremos um neurologista. Por enquanto, nossa prioridade é ajudá-la a superar esta crise aguda. Posso vê-la brevemente? Ela está entrando e saindo da consciência, então não espere muita resposta. Ela me levou a uma pequena sala cheia de monitores apitando e o chiado do oxigênio. Minha mãe estava deitada no centro de tudo, parecendo impossivelmente pequena e frágil. Tubos e fios a conectavam a máquinas que monitoravam seus sinais vitais. Seu rosto, agora livre de neve e sujeira, apresentava novas linhas que eu não reconhecia, suas bochechas encovadas pela perda de peso. Aproximei-me cautelosamente, pegando a mão dela. Estava mais quente agora, embora ainda mais fria do que deveria. Oi, mãe, eu disse suavemente. É a Haley. Estou aqui. Suas pálpebras tremeram, mas não se abriram. O bip constante do monitor cardíaco foi a única resposta. Você vai ficar bem, continuei, tentando nos convencer. Nós dois vamos. Fiquei ali até que uma enfermeira gentilmente me disse que eu precisava deixar minha mãe descansar. De volta à sala de espera, a exaustão finalmente me dominou, e adormeci profundamente, encolhida desconfortavelmente em duas cadeiras. A manhã chegou com a luz fraca do sol filtrando-se pelas janelas e a mão de Jason no meu ombro. Pisquei para ele, momentaneamente desorientada. Você veio, eu disse, abraçando-o. Claro que vim. Ele me abraçou com força. Como ela está? Ainda inconsciente. Eles estão preocupados com. Engoli em seco, com danos cerebrais causados pela hipotermia. E tem o diagnóstico de demência também. Não sei o que acontece depois. Jason sentou-se ao meu lado, mantendo um braço em volta dos meus ombros. Um passo de cada vez. Primeiro, ela precisa acordar. Depois, resolvemos o resto. Olhei para ele, surpresa. Nós?
Ele me encarou com firmeza. Ela é sua mãe, Haley. Ela faz parte da sua vida, o que a torna parte da minha também. Novas lágrimas brotaram em meus olhos. Mas antes que eu pudesse responder, o Dr. Winters apareceu. Senhorita Thompson, sua mãe está acordada e perguntando pela senhora. Quase derrubei uma cadeira na pressa de segui-la. Jason apertou minha mão antes de me deixar ir sozinha. Minha mãe estava ligeiramente ereta, ainda conectada a vários monitores, mas parecendo mais presente do que no galpão. Seus olhos encontraram os meus quando entrei, e ela deu um sorriso fraco. Haley, menina, disse ela, com a voz rouca. Você me encontrou. Encontrei você, confirmei, indo até a cabeceira da cama dela. Como está se sentindo? Como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão, ela admitiu. O médico disse que você salvou a minha vida. Balancei a cabeça. O Conde Jensen salvou a vida de nós dois. Mas você veio me procurar. Depois de tudo, você ainda veio. A simples declaração pairou entre nós, carregada de toda a nossa história complicada. Claro que vim, eu disse finalmente. Você é minha mãe. Ela fechou os olhos brevemente, uma lágrima escorrendo pela bochecha. Eu não mereço você. Mãe, não. Por favor, deixe-me dizer isso enquanto estou lúcida. Ela abriu os olhos, fixando-me com um olhar mais lúcido do que eu via há anos. Eu falhei com você, Haley, tantas vezes. A bebida, a negligência, a manipulação emocional. Nada disso foi culpa sua. Tudo foi falha minha. Sentei-me cuidadosamente na beira da cama e peguei sua mão. Por que você não me contou sobre o diagnóstico? Ela desviou o olhar. Orgulho, vergonha, medo de que você se sentisse obrigada a ajudar por dever, não por amor. Eu queria melhorar primeiro, provar que podia ser a mãe que você merecia. E o apartamento? Vai ser despejado? Comecei a esquecer de pagar as contas, depois esqueci que tinha esquecido. Ela tentou dar uma risadinha que se transformou em tosse. A demência dificultava o controle, e minhas economias já estavam escassas por anos de, escolhas ruins. Onde você estava hospedado? No sofá da minha amiga, principalmente. Susan, do meu grupo de apoio. Ela está sóbria há 5 anos. Me acolheu. Mamãe fez uma pausa, reunindo forças. Mas eu continuava tendo crises, ficando confusa, divagando à noite. Não era justo com ela. Então você decidiu me encontrar. Ela assentiu lentamente. Queria me explicar pessoalmente, me desculpar direito. Mas me confundi na rodovia, virei para o norte em vez de para o sul. Quando percebi, a tempestade estava começando, e o carro ficou sem gasolina. Pensei nela, desorientada e sozinha enquanto a nevasca se aproximava. A imagem partiu meu coração. Sinto muito que você tenha passado por isso sozinha, eu disse. Mas, mãe, por que você não ligou antes? Eu teria ajudado. Você teria? Perguntou ela, com um olhar direto. Depois de tudo que eu te fiz passar? A pergunta pairava entre nós, desconfortável, mas necessária. Eu teria atendido o chamado dela há 3 meses, 6 meses, antes do diagnóstico, antes da sobriedade dela? Não sei, admiti finalmente. Mas estou aqui agora, e vamos resolver isso juntas. Ela apertou minha mão fracamente. Os médicos dizem que não consigo mais viver de forma independente. A demência vai piorar. Não quero ser um fardo para você, Haley. Você trabalhou tanto pela sua vida. Você não é um fardo, eu disse com firmeza. Você é minha mãe. E sim, temos muita história para processar, muita dor para processar. Mas enfrentaremos isso juntos também. Pela primeira vez desde que a encontrei no posto de gasolina, vi um brilho de esperança em seus olhos. Era o mesmo olhar que ela costumava me lançar quando eu era pequena e tinha medo de tempestades, um olhar que dizia: nós vamos superar isso. O momento foi interrompido por uma enfermeira que veio verificar os sinais vitais, mas algo havia mudado entre nós. Um começo, não um fim. Uma chance, contra todas as probabilidades, de reescrever nossa história. Ao sair para deixar a equipe médica trabalhar, encontrei Jason esperando pacientemente no corredor.
Ela acordou, disse a ele, com a voz mais firme do que nos últimos dias. E temos muito que resolver. Ele assentiu, pegando minha mão. O que você precisar, estou aqui. Parado naquele corredor estéril do hospital, exausto e emocionalmente ferido, percebi algo profundo. A jornada de 320 quilômetros em meio à nevasca tinha sido apenas o começo. A verdadeira jornada, reconciliação, perdão, a construção de um novo relacionamento com minha mãe, estava apenas começando. Mas, pela primeira vez em anos, eu não estava enfrentando tudo sozinho. O hospital internou minha mãe por uma semana, tratando não apenas a hipotermia, mas também a desidratação, a desnutrição e uma avaliação completa do seu estado cognitivo. Fiquei em Milidge, encontrando um quarto na pousada onde havia passado aquela primeira noite, no saguão. Jason voltou para Chicago relutantemente, precisando voltar ao trabalho, mas ligava várias vezes ao dia. O Dr. Winters nos apresentou ao Dr. Lian Tin, neurologista especializado em demência de início precoce. Ele realizou uma bateria de exames e conversou conosco no quarto dia para discutir os resultados. Sua mãe tem Alzheimer em estágio inicial, confirmou, com a voz suave, mas direta. A boa notícia é que conseguimos identificar a doença relativamente cedo, e existem medicamentos que podem ajudar a retardar a progressão. Minha mãe assentiu, com um rosto notavelmente calmo. Percebi que ela tivera meses para se adaptar a essa realidade, enquanto eu ainda processava o choque. O que isso significa para o dia a dia dela? Perguntei. Por enquanto, ela consegue realizar muitas atividades de forma independente, mas não deve morar sozinha, explicou o Dr. Tim. Os episódios de confusão aumentarão em frequência e gravidade. Ela precisará de supervisão, especialmente com medicamentos e atividades potencialmente perigosas. Como dirigir? Disse minha mãe calmamente. Sim, concordou o Dr. Tim. Receio que seus dias de dirigir tenham acabado, Sra. Thompson. Miss, ela corrigiu automaticamente, e então deu um pequeno sorriso triste. Embora eu ache que títulos não farão muita diferença tão cedo, de qualquer forma. Mãe, não fale assim, eu disse, pegando na mão dela. Isso não é uma sentença de morte. Não, mas é uma sentença, respondeu ela com uma clareza que me partiu o coração. Tive tempo para pensar nisso, Haley. Sei que está chegando. O doutor Tim inclinou-se para a frente. Houve avanços significativos no tratamento nos últimos anos. Embora não possamos interromper a progressão completamente, podemos retardá-la consideravelmente. Muitos pacientes mantêm boa qualidade de vida por anos com o suporte adequado. De que tipo de apoio estamos falando? Perguntei. O ideal é um ambiente de vida estruturado com alguma assistência disponível. Pode ser uma instituição de cuidados de memória, uma residência assistida ou um ambiente domiciliar com cuidadores regulares. As opções giravam em minha mente, cada uma com implicações profundas. Uma instituição ofereceria atendimento profissional, mas parecia tão impessoal. Trazê-la para Chicago destruiria a vida que eu havia construído. Ficar em Milidge não era prático para minha carreira. Preciso fazer algumas ligações, eu disse finalmente. Pesquisar nossas opções. Nos dias seguintes, mergulhei em pesquisa, com a mesma determinação que aplicava às campanhas de marketing, agora voltadas para encontrar soluções para minha mãe. Liguei para instituições de vida assistida em Chicago, pesquisei unidades de tratamento de memória e conversei com assistentes sociais sobre programas de assistência do governo. Os custos eram exorbitantes. Mesmo com o Medicare, os gastos diretos com cuidados de qualidade esgotariam rapidamente as parcas economias da minha mãe e prejudicariam minhas próprias finanças. Mas a alternativa, cuidados inadequados, era impensável. Durante minha pesquisa, entrei em contato com Susan, a amiga com quem minha mãe estava hospedada. Ela me deu insights valiosos sobre as lutas diárias e os pontos fortes surpreendentes da minha mãe. Sua mãe era religiosa em relação às reuniões do AA, Susan me contou por telefone. Nunca faltava nenhuma, mesmo nos dias em que estava confusa com outras coisas. E ela era voluntária na horta comunitária 2 vezes por semana. Trabalhar com plantas parecia mantê-la centrada. Esses vislumbres da vida recente da minha mãe, sua determinação em manter a sobriedade, sua tentativa de contribuir para a comunidade, pintavam o retrato de uma mulher tentando desesperadamente se reconstruir. Uma mulher que eu não tinha tido a chance de conhecer.
No último dia dela no hospital, sentei-me ao lado da cama da minha mãe enquanto esperávamos a alta. Ela parecia melhor, um pouco de cor havia retornado às suas bochechas e ela havia engordado alguns quilos com as refeições regulares. Estou pensando no que vai acontecer a seguir, comecei cuidadosamente. Ela assentiu. Eu também. Já pesquisei algumas instituições financiadas pelo Estado. Quero que você venha para Chicago, interrompi, para morar comigo e com Jason. A surpresa passou pelo rosto dela. Haley, não. Sua vida está apenas começando. Eu não serei seu fardo. Você não é um fardo, insisti. Você é minha mãe, e eu já perdi muita coisa. Não é tão simples assim. Essa doença vai ficar feia. Confusão, mudanças de humor, eventualmente não te reconhecer. Você não se inscreveu para isso. Nem você, apontei. Mas aqui estamos. Ela estudou meu rosto, em busca de dúvida ou relutância. Você conversou com o Jason sobre isso? É a casa dele também. Sim, admiti. Ele me apoia. Temos um quarto extra que recebe boa luz natural. Não é enorme, mas... Haley, ela colocou a mão sobre a minha. Agradeço o que você está oferecendo, mais do que você imagina, mas preciso que você pense nisso com cuidado. Não só na logística, mas também emocionalmente. Nosso relacionamento tem sido complicado. Tem certeza de que está pronta para ser minha cuidadora? A pergunta me fez refletir. Será que eu estava romantizando a situação? Deixando a culpa guiar minhas decisões? Não tenho todas as respostas, respondi, honestamente. E sim, provavelmente há um pouco de culpa me motivando. Mas também há amor, mãe. Apesar de tudo, ele nunca desapareceu. Lágrimas encheram seus olhos. Eu não mereço essa chance. Talvez não, reconheci. Mas você vai entender mesmo assim. Nós dois vamos. A viagem de volta para Chicago, 2 dias depois, foi muito diferente da minha viagem para o norte. As estradas estavam limpas, o sol brilhava na neve restante. Minha mãe sentou-se ao meu lado no banco do passageiro, contemplando a paisagem em silêncio. Faz anos que não vou a Chicago, disse ela enquanto o horizonte surgia. Desde a sua formatura na faculdade. Olhei para ela, surpreso. Você veio à minha formatura? Eu não te vi. Ela deu um sorriso triste. Sentei lá atrás. Estava tendo um dia ruim. Não confiava em mim mesma para ficar sóbria perto dos seus amigos e das comemorações regadas a champanhe, mas queria ver você atravessar aquele palco. A revelação me deixou perplexo. Durante todo esse tempo, eu acreditara que ela não se importava o suficiente para vir. Por que você não me contou? Perguntei. Teria importância então? Você estava tão bravo, tão determinado a construir uma vida sem mim. E você tinha todo o direito de estar. Eu não sabia como responder. Ela não estava errada. Eu estava com raiva, determinado a provar que podia prosperar sem o caos dela. Mas saber que ela estava lá, observando à distância, mudou algo na minha compreensão do nosso passado. Jason estava esperando em nosso apartamento quando chegamos, tendo preparado o quarto de hóspedes com lençóis limpos e um pequeno vaso de margaridas, as flores favoritas da minha mãe, um detalhe que mencionei de passagem. Não é grande coisa, eu disse enquanto lhe mostrava o quarto, de repente me dando conta de como era pequeno comparado ao seu antigo apartamento. Mas podemos decorá-lo como você quiser. Ela caminhou lentamente pelo espaço, tocando a estante, olhando pela janela para a vista dos prédios vizinhos e um pedaço do lago Michigan além. Está perfeito, disse ela, com a voz carregada de emoção. Obrigada aos dois. As primeiras semanas foram um período de adaptação para todos. Jason e eu trabalhávamos em período integral, então contratamos uma cuidadora domiciliar para ficar com minha mãe durante o dia. As noites e os fins de semana se tornaram uma nova rotina de refeições compartilhadas, conversas cuidadosas e a reconstrução gradual da confiança. Claro que houve desafios. Minha mãe tinha dias bons e dias ruins. Nos dias bons, ela era lúcida, prestativa no apartamento, cheia de histórias e perguntas sobre a minha vida.
Nos dias ruins, ela ficava confusa sobre onde estava, às vezes voltando a trechos de discussões que tivemos anos atrás, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo. Aprendi a ser paciente, a redirecionar em vez de corrigir, a encontrar a pessoa por trás da doença, mesmo quando ela lutava para se encontrar. Jason se mostrou notavelmente adaptável, desenvolvendo uma conexão própria com minha mãe que às vezes me surpreendia pela facilidade. Um mês depois de ela se mudar, cheguei em casa e os encontrei rindo juntos na cozinha, fazendo a receita de molho de espaguete que minha avó tinha passado. Mamãe me ensinou o ingrediente secreto, disse Jason, sorrindo enquanto mexia a panela. Receitas de família devem ficar na família, respondeu minha mãe, piscando para mim. A inclusão casual de Jason na família não me passou despercebida, nem o fato de ela se lembrar perfeitamente da receita, apesar de ter esquecido onde colocará os copos 3 vezes naquela manhã. Eram essas contradições que caracterizavam a vida com Alzheimer precoce, a estranha preservação de memórias distantes juntamente com a perda de memórias recentes, momentos de perfeita clareza seguidos por lacunas confusas. Estabelecemos rotinas que ajudaram. Caminhadas matinais à beira do lago quando o tempo permitia, visitas semanais a um grupo de arteterapia específico para pacientes com demência, jantares de domingo em que minha mãe insistia em cozinhar com um de nós sempre por perto para monitorar o fogão. 2 meses depois, ela teve um episódio grave de confusão mental que exigiu hospitalização. Sentado ao lado da cama do hospital, observando-a dormir após ser sedada, senti todo o peso do que havíamos enfrentado. Você está bem? Perguntou Jason, me trazendo uma xícara de café horrível de hospital. Não sei, admiti. Achei que estava preparado para isso, mas vê-la não me reconhecer hoje foi como perdê-la de novo. Ele sentou ao meu lado, nossos ombros se tocando. Sabe, meu avô tinha Alzheimer. No fim das contas, ele não conhecia mais nenhum de nós. Mas minha mãe disse algo que nunca esqueci. Ela disse, mesmo quando ele não sabe quem eu sou, eu ainda sei quem ele é. A sabedoria simples daquela declaração ressoou profundamente. Mesmo com partes da minha mãe desaparecendo, meu conhecimento sobre ela, tanto as partes boas quanto as difíceis, permaneceu intacto. Meu amor por ela não dependia da sua capacidade de retribuir de maneiras convencionais. Quando ela recebeu alta no dia seguinte, algo mudou na minha abordagem. Parei de procurar a mãe de quem me lembrava e comecei a apreciar a pessoa à minha frente, uma mulher lutando contra uma doença devastadora com dignidade, uma mulher que, apesar do seu declínio cognitivo, ainda encontrava maneiras de expressar amor. Ela começou a me deixar bilhetinhos pelo apartamento, lembretes para si mesma que se transformaram em presentes inesperados para mim. Haley gosta de leite de amêndoas no café, dizia um bilhete na geladeira. Agradeça a Haley pelo suéter azul, dizia outro ao lado da cama. Conte a Haley sobre o sonho com a praia estava colado no espelho do banheiro. Em alguns dias, ela se esquecia de tê-las escrito. Em outros, ela se esquecia de quem era Haley. Mas as anotações continuavam, migalhas de pão de sua consciência, seu esforço determinado para manter as conexões mesmo quando elas começavam a escapar por entre seus dedos. 6 meses após a nevasca, estabelecemos uma nova tradição. Todos os domingos, quando o tempo permitia, eu levava minha mãe a um jardim botânico próximo. Algo nos padrões previsíveis da natureza, na confiabilidade cíclica das plantas, parecia acalmá-la. Eu costumava fazer jardinagem, sabia, ela me disse em um domingo, enquanto estávamos sentados em um banco cercados por flores do fim do verão. Eu sei, mãe. Você tinha aquela horta atrás do nosso apartamento em Milwaukee. Ela pareceu surpresa. Lembra disso? Você era tão pequeno. Eu me lembro dos tomates. Como você ficou orgulhoso quando eu os comi direto do pé? Seu sorriso trouxe um vislumbre de si mesma quando criança, a mãe que me ensinou a apreciar pequenas maravilhas. Eu nem sempre fui um desastre, né? Perguntou ela, num raro momento de metaconsciência sobre seu passado. Não, eu disse, pegando a mão dela. Você não era, e também não é agora. Mais tarde naquela tarde, fiz um desvio no caminho para casa. Sem dar explicações, fui até um bairro conhecido e estacionei em frente a um modesto prédio de tijolos, nosso antigo apartamento dos meus tempos de colégio. Você reconhece este lugar? Perguntei. Ela olhou pelo para-brisa, com a expressão turva e depois clareando. Nós morávamos aqui, disse ela.
Você tinha o quarto com a escada de incêndio do lado de fora da janela. Você costumava sentar lá fora e ler quando achava que eu não sabia. Eu ri, surpreso por ela saber do meu esconderijo na adolescência. Você sabia disso? Eu sabia de tudo o que você fazia, Haley. Mesmo quando eu não estava em mim mesma, uma parte de mim estava sempre observando, sempre preocupada. A admissão foi surpreendente. Eu sempre presumi que o vício dela a havia deixado completamente alheia à minha vida. Sinto muito por não ter conseguido melhorar naquela época, ela continuou. A bebida não foi por sua causa. Foi porque eu não conseguia me encarar. Eu sei disso agora, eu disse. E também peço desculpas por ter te tirado da minha vida em vez de me esforçar mais para ajudar. Ela apertou minha mão. Você fez o que precisava para sobreviver. Nunca te culpei por isso. No caminho de volta para casa, percebi que finalmente havíamos encontrado uma maneira de reconhecer o nosso passado sem ficarmos presos a ele. Não por meio de confrontos dramáticos ou confissões chorosas, mas por meio desses momentos tranquilos de reflexão honesta. A jornada que me aguardava não seria fácil. O Dr. Tim tinha sido claro sobre a natureza progressiva do Alzheimer. Haveria dias mais difíceis, mais visitas ao hospital, mais momentos em que a mãe que eu conhecia pareceria inalcançável. Mas, enquanto dirigíamos pelas ruas de Chicago, com o sol do fim da tarde projetando longas sombras, senti uma sensação de paz que não esperava encontrar. Não podíamos mudar nosso passado complicado. Não podíamos impedir o avanço da doença dela, mas podíamos escolher como enfrentar cada dia que nos restava juntos. Minha mãe cantarolava baixinho ao meu lado, uma velha canção de ninar que ela costumava cantar quando eu era pequena. Sua lembrança da melodia permaneceu perfeita mesmo quando outras lembranças se desvaneceram. Juntei-me a eles, nossas vozes se misturando enquanto caminhávamos para casa, não para o lar da minha infância, com suas incertezas e dores, mas para o novo lar que estávamos construindo juntos dia após dia. Um lar construído com base no perdão, na aceitação e na profunda compreensão de que o amor existe mesmo nos lugares destruídos. 6 meses depois, o ritmo das nossas vidas havia se normalizado. Mamãe se mudou do nosso quarto de hóspedes para um apartamento de um quarto em uma casa de repouso próxima, especializada em cuidados com a memória. Não foi uma decisão fácil, mas depois que ela saiu do nosso apartamento às 3 horas da manhã, confusa e procurando por sua casa de infância em Wisconsin, percebemos que ela precisava de mais supervisão do que podíamos oferecer. O local, Lakeside Gardens, não era o que eu temia inicialmente. O apartamento dela era claro e espaçoso, com janelas grandes com vista para um jardim no pátio. Ela o decorou com fotos, obras de arte e alguns pertences preciosos de sua vida passada. Mais importante ainda, ficava a apenas 15 minutos a pé do nosso apartamento, o que permitia visitas diárias. Eu gosto daqui, ela me disse numa tarde de domingo, enquanto estávamos sentados na varanda comunitária. As enfermeiras não me tratam como se eu fosse idiota quando esqueço as coisas. Era verdade. A equipe se aproximava dos residentes com notável dignidade e paciência. Eles conheciam minha mãe como Diane, a voluntária do jardim, ou como Diane que faz o melhor café, não apenas como Diane com Alzheimer. Ela teve dias bons e dias ruins, mas a medicação prescrita pelo Dr. Shen ajudou a estabilizar um pouco sua condição. O ambiente estruturado e as rotinas regulares pareciam reduzir seus episódios de confusão, embora ainda ocorressem. Eu a visitava todas as noites depois do trabalho e a levava para sair todos os fins de semana. Jason costumava se juntar a nós para o brunch de domingo em um café que havia se tornado nosso ponto de encontro habitual, onde os funcionários sabiam da preferência da minha mãe por panquecas de mirtilo e sempre as traziam sem que ela precisasse pedir. Meu relacionamento com Jason se aprofundou por meio dessa experiência compartilhada. Vê-lo interagir com minha mãe, respondendo pacientemente a mesma pergunta várias vezes, redirecionando-a gentilmente quando ela ficava confusa, tratando-a com respeito inabalável, revelou uma profundidade de compaixão que eu não havia apreciado plenamente antes. Tenho pensado, disse-lhe uma noite, enquanto caminhávamos para casa vindos de Lakeside. Talvez devêssemos procurar casas fora da cidade. Algo com um jardim para sua mãe visitar, mais espaço. A sugestão me pegou de surpresa. Você quer se mudar por causa da mamãe? Não só por causa dela, disse-ele cuidadosamente. Mas sim, em parte. Eu vejo o quanto essas visitas ao jardim significam para vocês dois.
E eu tenho pensado no nosso futuro de qualquer maneira. Filhos um dia, talvez. A menção casual do nosso futuro juntos, um futuro que incluía minha mãe como certa, me comoveu profundamente. Esta não era a vida que nenhum de nós havia imaginado quando começamos a namorar. No entanto, lá estava ele, não apenas aceitando nossa nova realidade, mas abraçando-a ativamente. O trabalho proporcionou outra fonte inesperada de cura. Minha chefe, Meredith, me apoiou surpreendentemente quando expliquei a condição da minha mãe, oferecendo horários flexíveis e, ocasionalmente, dias de trabalho remoto. Mais significativamente, ela me abordou com uma proposta. Estamos fazendo um pitch para a conta da Associação de Alzheimer, explicou ela durante nossa reunião semanal. Dada a sua experiência pessoal, você estaria interessado em liderar a equipe? A oportunidade de canalizar minhas emoções complexas para um trabalho significativo foi como um presente. Dediquei-me a pesquisar suas campanhas anteriores, entender sua missão e desenvolver uma estratégia que se comunicasse com famílias como a minha, aquelas que navegam pela jornada dolorosa e desconcertante de amar alguém com demência. Nosso pitch conquistou a conta. A campanha que criamos não se concentrou na tragédia da doença, mas nos momentos de conexão que ainda eram possíveis, os bilhetes escritos à mão, as canções lembradas, os jardins compartilhados. Era honesta sobre as dificuldades, mas se recusava a definir as pessoas apenas pelo seu diagnóstico. Sua mãe ficaria orgulhosa, Mega me disse depois de ver os materiais finalizados da campanha. Ela está orgulhosa, corrigi. Ela pode não entender mais os detalhes, mas sabe que é importante para mim. De fato, embora a compreensão da minha mãe sobre o meu trabalho diário tivesse diminuído, ela manteve uma compreensão emocional dos eventos significativos. Quando lhe mostrei os anúncios publicados, ela os estudou atentamente. Estes vão ajudar as pessoas, disse ela com convicção, pessoas como nós, a sua juventude. Reconhecer-se como alguém com Alzheimer e, ao mesmo tempo, identificar-se como parte da solução me pareceu profundamente corajoso. Numa manhã chuvosa de abril, quase exatamente um ano após a nevasca, cumpri uma promessa que fizera a mim mesmo. Voltei para Milledge, de volta ao posto de gasolina de Jensen, onde havia encontrado minha mãe. A estação parecia diferente na primavera, um prédio comum ao lado de uma rodovia rural, nada parecido com o posto avançado coberto de neve das minhas lembranças. Arl Jensen estava lá, limpando as vitrines da seção de lojas de conveniência. Bem, estarei, disse-lhe ao me reconhecer. Não esperava te ver de novo. Eu queria lhe agradecer devidamente, expliquei, por aquela noite, por nos ajudar. Ele dispensou meu agradecimento com um gesto. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas eles não fizeram isso. Você fez. Conversamos um pouco. Contei a ele sobre o diagnóstico da minha mãe, sua mudança para uma casa de repouso, as pequenas vitórias e os desafios atuais. Ele ouviu com interesse genuíno, ocasionalmente compartilhando histórias dos últimos anos da própria mãe com uma forma diferente de demência. Como você consegue? Perguntou ele por fim. Continua aparecendo quando sabe o que vai acontecer? A pergunta foi feita sem julgamento, com a simples curiosidade de alguém que já havia enfrentado escolhas semelhantes. Passei 3 anos sem aparecer, disse eu depois de um momento, e tudo que isso fez foi nos deixar sozinhos com a nossa dor. Este caminho é mais difícil em alguns aspectos, mas melhor nos aspectos que importam. Antes de partir, tirei uma foto do galpão de manutenção onde nos abrigamos durante a tempestade. Não era grande coisa, apenas uma estrutura de madeira desgastada atrás do prédio principal, mas tinha sido o cenário de uma das conversas mais importantes da minha vida. Quando mostrei a foto para minha mãe mais tarde, ela não se lembrava do galpão especificamente, mas reconheceu algo nele. Estávamos com frio, disse ela, traçando a imagem com o dedo. Mas você me manteve aquecida. É isso mesmo, mãe. E você me levou para casa com você. Sim, eu vi. Ela olhou para mim, com os olhos mais claros do que há dias. Obrigada por me encontrar, Haley. A gratidão singela em sua voz abrangia muito mais do que aquela noite na nevasca. Reconheceu todas as maneiras pelas quais nos encontramos ao longo do último ano, através do abismo do distanciamento, através da névoa da doença dela, através da paisagem complexa da nossa história compartilhada. Nossa tradição dominical evoluiu conforme o tempo esquentava.
Em vez de ir ao jardim botânico, íamos de carro até um pequeno parque à beira do lago, onde minha mãe podia mergulhar os pés na água e sentir o sol no rosto. Às vezes, levávamos um piquenique. Às vezes, Jason se juntava a nós. Às vezes, nos encontrávamos com outras famílias do grupo de apoio do qual eu participava para filhos de pais com demência precoce. Num desses domingos, enquanto eu ajudava minha mãe a caminhar pela praia, ela parou de repente, olhando para o horizonte onde o lago encontrava o céu. Eu costumava te levar a um lago como este, disse ela. Quando você era pequena. Lago Mendota. Assenti. Em Madison. A gente alimentava os patos. Ela sorriu. Você se lembra de tanta coisa. Estou me lembrando por nós dois agora, eu disse gentilmente. Algo em sua expressão mudou, um momento de completa lucidez rompendo a névoa. Eu ainda estou aqui, sabia, disse ela, com a voz mais forte do que estivera nas últimas semanas. Mesmo quando esqueço as coisas, mesmo quando não sei onde estou, uma parte de mim ainda está aqui, observando, sentindo. A profunda consciência me tirou o fôlego. Esses momentos de clareza estavam se tornando mais raros, tornando-os ainda mais preciosos. Eu sei, mãe. Eu vejo você. Ficamos ali, juntas, com as ondas suaves batendo em nossos pés, duas mulheres para sempre conectadas por sangue e história, amor e dor. A jornada à frente continuaria difícil. Haveria mais declínio, mais desafios, mais dias em que ela não me reconheceria, nem a si mesma. Mas algo fundamental havia mudado na forma como eu encarava aquele futuro. Eu não via mais isso como um fardo ou uma obrigação, mas como um privilégio, o privilégio de estar presente, de testemunhar a vida da minha mãe em toda a sua complexidade. Com a chegada da primavera e o início do verão, nossa família começou a se reconectar. Meu pai, ao saber do estado da minha mãe por meio de conhecidos em comum, ligou pela primeira vez em anos. Como ela está? Perguntou, sem jeito. Ela tem dias bons e dias ruins, respondi, surpresa com o interesse dele. Hoje foi um bom dia. Ela se lembrou de toda a letra de O American Pie. Ele riu baixinho. Ela sempre amou essa música. Costumava cantá-la no carro em viagens. A lembrança, compartilhada através do tempo e da distância, me lembrou que eu não era a única que carregava pedaços da história da minha mãe. Ao contatar parentes, velhos amigos da família e até mesmo meu pai, comecei a coletar esses fragmentos, criando um mosaico de memórias que jamais poderiam ser apagadas pela doença. Num domingo particularmente significativo, levei minha mãe até o posto de gasolina onde a encontrei congelando na tempestade. A chuva de verão caía suavemente, tão diferente da nevasca que quase lhe tirara a vida. A chuva me lembra de algo, disse ela, observando as gotas escorrerem pela janela do carro. Algo importante. Na noite em que te encontrei, sugeri gentilmente. Ela balançou a cabeça, frustrada com a lacuna em sua memória. Não, algo bom. Algo com você. Esperei pacientemente, deixando que ela encontrasse o fio da meada em seu próprio ritmo. Seu primeiro dia no jardim de infância, disse ela de repente. Choveu. Você estava tão nervoso. Eu te acompanhei até a aula e, quando me virei para sair, você pegou minha mão e disse, e se você esquecer de me buscar? Olhei para ela, atônito. Não me lembrava daquele momento. Eu me ajoelhei, ela continuou, perdida nas memórias, e disse, Haley, garota, eu poderia esquecer meu próprio nome, mas nunca, jamais esqueceria de voltar para te buscar. Meus olhos se encheram de lágrimas diante da profecia involuntária em suas palavras. Ela de fato começara a esquecer o próprio nome em seus piores dias. No entanto, uma parte essencial dela nunca se esquecera de mim. Eu cumpri a promessa, não é? Ela perguntou, subitamente incerta. Sim, mãe, assegurei-lhe, pegando-lhe na mão. Você sempre voltava por mim. E agora é a minha vez de fazer o mesmo por você. Naquela noite, enquanto eu a ajudava a se acomodar novamente em seu apartamento em Lakeside Gardens, ela ficou pensativa. Tenho pensado no que vai acontecer depois, disse ela, arrumando seus remédios no criado mudo. Quando eu não puder mais tomar decisões. Sentei-me ao lado dela na cama, ouvindo o medo por trás de suas palavras. Temos bons médicos, mãe, e eu sempre vou garantir que você esteja bem cuidada. Eu sei disso.
mas quero te contar uma coisa importante enquanto ainda posso. Ela segurou minhas mãos. Quando chegar a hora, quando eu não for mais eu, não deixe sua vida em espera. Não pare de viver porque eu parei. Mãe, não. Escute. Ela apertou meu braço com mais força. Eu desperdicei muitos anos me escondendo em garrafas, fugindo da dor. Não cometa os meus erros. Prometa que continuará construindo sua vida, mesmo quando eu não puder mais fazer parte dela. O pedido partiu meu coração e o curou simultaneamente. Mesmo enfrentando o declínio cognitivo, ela ainda tentava ser minha mãe, me proteger da dor. Eu prometo, eu disse finalmente. Mas esse dia ainda não chegou. E até que chegue, vamos aproveitar ao máximo o tempo que temos. Ela assentiu, satisfeita. É tudo que qualquer um de nós consegue fazer, não é? À medida que o verão se transformava em outono, notei mudanças sutis em nossa dinâmica. Cada vez mais, eu era guardiã da nossa história compartilhada, aquela que se lembrava de aniversários e datas comemorativas, aquela que sabia quais comidas ela gostava e quais a deixavam doente. Eu me vi contando histórias da própria vida, seus livros favoritos, o ano em que ganhou um prêmio por serviços comunitários, os acampamentos que fazíamos quando o dinheiro era curto, mas o ânimo estava alto. Às vezes, ela se lembrava junto comigo. Às vezes, ela ouvia com a alegria de quem ouve uma boa história pela primeira vez. Jason e eu seguimos em frente com nossos planos de encontrar uma casa com jardim. Encontramos uma modesta casa de 3 quartos com varanda e um quintal cheio de plantas perenes, nos arredores dos limites da cidade, perto o suficiente do Lakeside Gardens para que eu pudesse visitá-la diariamente. Para quando sua mãe vier visitar, disse Jason enquanto me mostrava o solário. Ela consegue ver o jardim daqui, mesmo no inverno. Minha mãe nos ajudou na mudança, insistindo em desempacotar as caixas da cozinha, mesmo colocando os itens em lugares ocasionalmente criativos. A atividade lhe deu um propósito, e sua alegria com a nossa conquista foi genuína. Naquela noite, sentados em nossa nova sala de estar, cercados por caixas meio desempacotadas, Jason se ajoelhou ao lado da minha cadeira e abriu uma pequena caixa de veludo. Eu ia planejar algo elaborado, admitiu. Mas então percebi que este momento, agora mesmo, com nós 3 começando este novo capítulo juntos, isso é perfeito. Entre lágrimas de felicidade, aceitei o pedido e imediatamente fui contar a novidade para minha mãe, que estava arrumando as flores no solário. O Jason me pediu em casamento, contei a ela, mostrando o anel, e eu disse sim. Ela estudou o anel, depois meu rosto. Por um momento aterrorizante, pensei que ela não tivesse entendido. Então ela sorriu, o sorriso pleno e radiante de sua versão mais jovem. Minha Hayley vai se casar, disse ela, me puxando para um abraço. Eu sempre soube que você encontraria alguém digno de você. O fato de ela se lembrar de Jason, reconhecer o significado do momento e expressar tanta alegria foi como um presente incomensurável. Mais tarde naquela noite, depois que minha mãe voltou para Lakeside, Jason e eu nos sentamos na varanda da nossa nova casa, planejando nosso futuro. Eu a quero no casamento, eu disse. Mesmo que ela não entenda o que está acontecendo. Jason completou para mim, claro. Ela é da família. Família. A palavra tinha associações tão diferentes agora do que há um ano. Antes uma fonte de dor e complicação, tornou-se uma fonte de força não porque nossos problemas tivessem desaparecido magicamente, mas porque aprendemos a enfrentá-los juntos. A jornada que começara com uma viagem frenética em meio a uma tempestade de neve se transformará em algo que eu jamais esperara, uma segunda chance de conhecer minha mãe, de perdoá-la, de amá-la como ela era, em vez de como eu gostaria que ela tivesse sido. E talvez o mais importante, uma chance de deixá-la me conhecer como adulta, de ver a mulher que eu havia me tornado, em parte por causa dela, em parte apesar dela, mas sempre conectada a ela de maneiras que nem o tempo nem a doença poderiam separar. Todos os domingos, quando o tempo permite, ainda levo minha mãe aos nossos lugares especiais, o Jardim Botânico, o parque à beira do lago, às vezes só para tomar um sorvete na sua sorveteria favorita. Durante nossos passeios, ouvimos a música que ela adora, conversamos sobre memórias que nós duas podemos acessar e simplesmente aproveitamos o momento juntas. Esses passeios de domingo se tornaram sagrados para mim, um ritual de conexão que transcende os estragos da doença dela. Quer ela me reconheça ou não, quer se lembre de para onde estamos indo ou por quê,
o simples ato de estarmos juntos cria seu próprio significado. Neste domingo, enquanto a luz dourada do outono se filtra pelas folhas multicoloridas, ajudo minha mãe a sentar no banco do passageiro do meu carro. Ela se acomoda com um suspiro de satisfação, observando o mundo pela janela. Para onde vamos hoje, Haley? Ela pergunta, usando o apelido que sobreviveu quando outras memórias se apagaram. Para onde você quiser, mãe, respondo, ligando o motor. Temos o dia todo. Ela sorri e se aproxima para dar um tapinha na minha mão no câmbio. Só dirija, diz ela. Eu gosto de estar com você. E então eu dirijo, valorizando esses momentos enquanto eles duram, armazenando memórias para nós dois, encontrando beleza em uma jornada que eu nunca esperei fazer. Se você está assistindo a isso e lidando com um relacionamento familiar difícil ou cuidando de um ente querido com demência, saiba que não está sozinho. O caminho não é fácil, mas pode haver uma conexão profunda mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Você já se reconectou com um familiar distante ou encontrou uma cura inesperada em uma situação desafiadora? Curta e inscreva-se se esta história o tocou e compartilhe com alguém que precise ouvir que a reconciliação é possível, mesmo quando parece impossível.